O convidado do programa Perspectiva de hoje é formado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, possui pós-graduação em Processo Civil pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual e Direito de Família e Sucessões pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Atualmente é presidente da Comissão de Direito das Famílias da OAB do Distrito Federal e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Ainda é membro da Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas. Para falar sobre guarda compartilhada, eu recebo aqui o advogado João Paulo Sanches. Bem-vindo ao Perspectiva. Obrigada pela participação, doutor. Eu que agradeço pelo convite. Bom, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é a guarda compartilhada. Por quê? Grande parte da sociedade confunde guarda compartilhada com dias alternados na casa do pai e da mãe, não é mesmo? Sem dúvida, Érica. Essa é uma confusão muito grande que a população em geral faz, né? Na verdade, a guarda alternada, que é essa modalidade que você citou, de 15 dias ou 10 dias na casa de um e na casa de outro, é uma modalidade que sequer existe em nosso ordenamento jurídico. O nosso Código Civil traz a guarda compartilhada ou a guarda unilateral. Surgiu com o passar dos tempos essa construção jurisprudencial de que a guarda alternada seria também uma hipótese viável para a convivência dos pais com os filhos, uma vez estando os pais separados. E o que é a guarda compartilhada, que veio a fulminar de vez essa existência da guarda chamada alternada, né? A guarda compartilhada nada mais é do que a corresponsabilização ou a divisão de responsabilidades entre os pais separados ou divorciados, como queiram, com relação à vida dos filhos. É dizer, os pais vão decidir sobre em que escola esses filhos vão estudar, que médicos vão frequentar, que viagens vão fazer, ou seja, todos os atos da vida civil dos filhos serão decididos em conjunto pelos pais. Essa é a definição clara de guarda compartilhada. Uma confusão maior ainda que se faz, e decorre até do próprio texto da lei, é que a lei diz que a convivência, uma vez aplicada a guarda compartilhada, a convivência dos filhos com os pais, deve se dar de forma equânime, equilibrada, dividir meio a meio o tempo. E daí a confusão que se faz com a guarda também alternada, a chamada guarda alternada. Então, uma coisa é a guarda compartilhada e outra coisa é um regime de convivência, que são os dias e horários em que os pais ou aquele genitor que não detiver a guarda vai conviver com o filho. Nada impede que elas coexistam aí, né? Que o juiz determine a guarda compartilhada pelo bem-querer dos pais e que eles decidam por ter uma guarda alternada aí, não é? Sim, qualquer acordo que os pais possam fazer com relação ao regime de convivência, e que isso fique bem claro, que essa alternância de dias na casa de um e na casa de outro, fixação de horários, quem vai buscar em colégio, quem vai levar no balé, quem vai buscar na natação, essas coisas, isso é regime de convivência, que nada tem a ver com a guarda, decorre da guarda, mas são institutos completamente distintos. A guarda nada mais é do que a responsabilização pelos atos dos filhos, é decidir as questões inerentes à vida dos filhos. Então, nada impede que os pais estabeleçam um regime de convivência, ficando 5 dias na casa de um, 7 na do outro, ou finais de semanas alternados, como é o padrão. Mas isso não é guarda, isso é regime de convivência. Me parece que a guarda alternada veio justamente para obrigar que os pais tenham participação efetiva e diária na vida dos filhos, mesmo estando separados, divorciados. Compartilhada, a guarda compartilhada, isso. Para que ele tenha uma participação efetiva. Porque antigamente você poderia ter até 15 dias na casa do pai, 15 dias na casa da mãe, e nesses 15 dias a mãe ou o pai se abstraírem completamente daquela criança e deixarem total responsabilidade para o outro, não é verdade? Perfeito seu raciocínio, Eric. O espírito da lei, né, foi muito bom. Visa exatamente que os pais, eles têm o direito de se divorciarem e se desentenderem por todas as questões patrimoniais, pensão alimentícia, enfim, uma série de questões que envolvem o divórcio como um todo, mas o intuito da lei é exatamente estabelecer que, com relação aos filhos, aos menores, seja criança, seja adolescente, com relação a isso, é primordial que os pais se entendam. Por quê? Porque nós estamos diante de uma parte mais vulnerável, uma parte mais frágil, que é a criança ou o adolescente. Então, o espírito da lei, o intuito da lei é exatamente fazer com que esses pais se entendam com relação a essas questões, que briguem por outras questões, né? O ideal seria que não brigassem por nada.
Mas, com relação às questões dos filhos, não é saudável, não é desejável para essas crianças que essas brigas entre os pais se alonguem por muito tempo, porque o prejuízo será tão somente das crianças. Então, existe um princípio no direito das famílias, no moderno direito das famílias, que é o princípio da proteção integral dos menores. E a guarda compartilhada visa atender exatamente esse princípio. É preservar toda a sorte de direitos que a criança tem, fazendo com que os pais se entendam e estabeleçam aí um acordo com relação às decisões da vida desses filhos. Os pais se separaram. Como é que o juiz, com essa regra agora da guarda compartilhada, define isso diante dos pais? Tem que haver um consenso entre os dois ou não? Não é preciso que haja consenso entre os dois. Até o espírito da lei, o intuito da lei é exatamente que, sabendo que eles não se entendem, forçá-los a se entender com relação às questões dos filhos. O juiz certamente vai aferir as condições do caso levado a ele, o caso concreto a ele, para saber se há a hipótese de aplicação da guarda compartilhada. Muitas das vezes o litígio é tão acirrado entre os pais, há uma beligerância tão grande entre eles, que há diversos boletins de ocorrência em delegacia de polícia, agressões, aplicação de lei de Maria da Penha, medidas restritivas e tal, e isso impede, de certa forma, a aplicação da guarda compartilhada, né? Então, quando a lei diz que mesmo que não haja consenso entre os pais, deve-se aplicar a guarda compartilhada, aí vai caber uma grande dose de subjetividade do juiz ao analisar o caso concreto para saber o nível dessa intolerância que está havendo entre os genitores, né? Se for desse nível que eu te falei, tiver polícia envolvida, agressões de parte a parte e tudo, certamente eles jamais se entenderão, nem que a justiça force, nem que um juiz force, eles jamais se entenderão com relação às questões dos filhos. Nesse caso, o juiz certamente aplicará a guarda unilateral. Há ainda as hipóteses daquele genitor que não quer exercer a guarda. A lei diz textualmente, a guarda será compartilhada quando os pais tiverem condições de exercer essa guarda e caso eles queiram essa guarda, porque há pais, e é legítimo, o pai tem o direito de não querer exercer a guarda, o que não quer dizer que ele não possa conviver com a criança. Ele pode não querer decidir sobre a vida da criança, mas pode conviver com ela. E daí como fica esse caso? Daí fica com a mãe decide sobre a vida da criança e o pai tem a direito à visitação ou vice-versa? Isso, exatamente. Não necessariamente com a mãe. Há muitos casos em que o pai hoje, a figura masculina, né, tem condição de exercer a guarda sozinho, a depender também da idade da criança, que já passou de fase de amamentação, essa coisa toda, o pai tem plenas condições de exercer essa guarda. A gente diz o seguinte, aquele genitor que não detiver a guarda física, a custódia física da criança em seu lar, ele terá o direito de conviver, de visitar com a criança, né, e de supervisionar, né, a gente chama aquele que tem a guarda unilateral é o guardião, e aquele que não a detém é o supervisor, e vai supervisionar se aquele outro genitor está atendendo aos interesses da criança dentro daquele princípio que lhe falei há pouco da proteção integral, se está dando a educação correta, medicação correta, se a criança está tendo o desenvolvimento saudável e desejável que a gente espera que elas tenham. Tá ótimo, doutora. A gente volta nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho. O programa Perspectiva vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva e hoje eu converso com o advogado João Paulo Sanches, que conversa com a gente a respeito de guarda compartilhada. E guarda compartilhada é um assunto vasto, há várias dúvidas a esse respeito. A opinião da criança, doutor, pode ser levada em conta ou é levada em conta necessariamente pelo juiz, dada a circunstância de uma separação, de um divórcio na hora da guarda? Pode sim a opinião dela ser levada em conta, Eric. Depende muito da idade dessa criança, ela tem que estar ali passando da infância para a adolescência, que se dá entre os 12 e 13 anos, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o certo é que a partir dos 13 anos a criança pode opinar, ela pode dizer onde ela quer morar, com o pai ou com a mãe, né? É bem verdade que essa opinião, essa manifestação de vontade da criança depende muito do grau de maturidade da criança e do grau de discernimento, de desenvoltura que ela tenha, né? As razões da criança também ao expor isso, seja para um juiz que quiser ouvi-la, ou seja para uma equipe multidisciplinar de psicólogos e assistentes sociais que vão ouvir essa criança, a opinião dela deve levar em consideração os fatos mais relevantes
para a decisão dela de querer morar com um ou com outro genitor. E que razões seriam essas? Ela não pode dizer que quer morar com o pai, por exemplo, porque na casa do pai ela pode comer chocolate, ela não precisa estudar, ela pode tomar refrigerante, não tem regra de horário para dormir. Essas não são razões relevantes. Mas isso tudo, o tribunal possui uma equipe, né, principalmente o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, uma equipe muito especializada para aferir essa manifestação de vontade da criança, mas é perfeitamente possível que ela manifeste o seu desejo de morar com um ou com outro. E pode haver uma revisão dessa guarda a qualquer momento? Vamos supor que os pais foram lá diante do juiz, o pai abriu mão de ficar com a criança da guarda compartilhada. Ganhou o direito à visitação ali, como bem prevê a lei, mas não tem essa guarda compartilhada. Em determinado momento da vida ele quer essa guarda compartilhada e tomar base aí das decisões da vida do filho. Isso é possível? Perfeitamente possível. A questão da guarda de menor, assim como a questão de pensão alimentícia, são dois institutos do direito das famílias que a gente pode rever a qualquer tempo. Basta que haja uma modificação na situação fática daquilo que foi outrora acertado ou decidido por um juiz. Ou seja, você dizer que uma criança residia com a mãe, mas essa mãe passou a ser uma usuária de drogas ou foi condenada por um crime, vai ter que ir para uma penitenciária, cumprir uma pena, alguma coisa nesse sentido. Então é perfeitamente possível que o pai requeira, não, agora eu quero a guarda, ou até mesmo aqueles casos em que a mãe hoje detém a guarda unilateral, e com a entrada em vigor dessa muito bem-vinda lei da guarda compartilhada, que completa um ano agora, o pai fala, não, opa, pera lá, eu também quero ter o direito de decidir sobre as questões inerentes à vida do meu filho ou dos meus filhos. Então eu quero uma guarda compartilhada, é muito simples, ele procura um advogado ou a defensoria pública e entra com pedido de modificação dessa guarda, para que ele possa também ter ingerência sobre a vida do filho. Então a guarda pode ser revista a qualquer tempo, basta o surgimento de um fato novo. Outra coisa que a senhora até já tocou no assunto agora há poucos é a pensão alimentícia, e muita gente tem dúvida em relação à guarda compartilhada. Pensa que compartilhando a guarda do filho vai estar pagando uma coisa ali, pagando outra coisa ali e vai se livrar do pagamento da pensão alimentícia. Isso não é uma verdade, né? Não é verdade, Érica. Esse é um entendimento também equivocado que as pessoas têm, de que uma vez aplicada a guarda compartilhada, não se precisa mais falar em pensão alimentícia, como se aquele genitor que tivesse com a custódia do filho, por exemplo, o filho veio para a minha casa no meu período de convivência, então eu vou arcar com as despesas desse dia. Quando estiver na casa da mãe, a mãe arca. Mas isso estava acontecendo, estava ensejando uma manobra meio mirabolante de alguns genitores que faziam o seguinte, bom, eu vou estipular que a criança vai para a casa do pai, nas datas em que os boletos bancários lá chegarem, porque estando com ele paga os boletos bancários, quando estiver comigo eu não pago os boletos bancários, então eu não tenho despesa, né? Mas o fato é que a pensão permanece inalterada, porque a pensão ela se baseia em um trinômio, que é a necessidade de quem vai receber a criança, a possibilidade de quem vai pagar, os genitores, e a proporcionalidade, quanto cada um ganha. Então, se o pai ganha mais do que a mãe, ele vai ter que continuar contribuindo com a pensão, mesmo estando diante de uma guarda compartilhada. E vice-versa. Se a mãe ganha mais, ela terá que contribuir também com uma pensão ou com as despesas do filho em uma proporção maior do que a do pai. Mas, em via de regra, a pensão diante da guarda compartilhada permanece inalterada. E como o juiz determina esse valor que vai ser pago aí para os alimentos da criança? Tem um teto ou um mínimo? Não, é exatamente dentro desse trinômio que eu falei para você há pouco. Vai levar-se em consideração sempre, primordialmente, a necessidade da criança, e são as necessidades básicas, vitais para a subsistência saudável, crescimento da criança, como moradia, educação, lazer, saúde, etc. E vai se levar em consideração a possibilidade dos pais, né? Tem muitos pais, e aí eu me refiro à figura masculina, né, que buscam se eximir de uma pensão alimentícia, dizendo que estão em condição financeira precária, que estão desempregados. Isso serve também para as genitoras, para as mães, né? Mas são argumentos fracos, são argumentos pouco razoáveis. A Justiça tem decidido que até mesmo para aqueles pais que são ou estão temporariamente desempregados, eles são obrigados a pagar uma pensão alimentícia. Por quê? Por conta do princípio da proteção integral do menor e por conta dessa imposição legal de uma paternidade responsável. É dizer, você colocou uma criança no mundo, você que vá correr atrás de sustento para dar ao seu filho. Então, a pensão via de regra, colocou-se uma criança no mundo,
tem que se pagar a pensão alimentícia uma vez separado da genitora dessa criança. E ela também é passível de revisão a qualquer momento. A qualquer momento, assim como a guarda, qualquer alteração na condição financeira, seja do genitor ou da genitora, é passível de você fazer uma revisão de pensão alimentícia. A gente vai falar de guarda compartilhada no exterior. Quando um pai mora num país e a mãe no outro, como é que fica? Mas isso a gente vai falar no próximo bloco. Eu peço um minutinho para o senhor, a gente já volta. O programa Perspectiva vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva, hoje o convidado é o advogado João Paulo Sanches, que conversa com a gente a respeito de guarda compartilhada. Doutor, como é que fica a guarda compartilhada no caso dos pais morarem em países diferentes? Estados também, né? Mas país é até mais difícil às vezes. E nada altera, Érica. A guarda compartilhada ela pode ser aplicada com pais separados que residam em países ou em estados diferentes. Isso tem sido muito comum, né? E porque no próprio texto da lei está dito isso. E por que isso é assim? Exatamente porque guarda compartilhada não é divisão de tempo de convivência. Guarda compartilhada é a divisão das responsabilidades. Tais responsabilidades podem ser divididas entre os pais, mesmo à distância. Hoje a gente tem inúmeros meios de comunicação, WhatsApp, Skype, e-mail, mensagem, telefone. No mundo todo, você tem acesso à informação no mundo todo. Você fala com pessoa em qualquer país, em qualquer lugar do mundo. Então, não há razão para você evitar a aplicação da guarda compartilhada, que beneficia as crianças, uma vez estando os pais morando em cidades ou em países distintos. Então, a lei, nesse ponto, me parece bastante correta ao afirmar que é possível a aplicação da guarda compartilhada, mesmo com pais residindo em países diferentes ou em cidades diferentes. E aí, a convivência, como é que eles definem isso? Esse é o ponto que prejudica bastante, né? Porque estando em países diferentes, essa convivência daquele genitor que está longe da criança, que não detém o lar de referência, como a gente chama, vai ficar prejudicado, né? Mas aí é questão dos pais fazerem um acerto ou, em caso de desacerto, a justiça determinar um período de convivência maior para esse genitor que mora longe. Geralmente, o que acontece? Em períodos de férias escolares das crianças, os juízes fixam que o período de férias será concedido em maior parte para aquele genitor que mora longe. Por exemplo, umas férias de 40 dias, ficariam 30 dias com esse genitor que mora em um país mais distante, para tentar minimizar os prejuízos dessa ausência aí, desse que mora mais distante. Tá aí, doutor, dá para os pais conversarem entre si, definirem como vai ser a convivência, como eles bem entenderem, e só informarem isso à justiça depois? Eles podem fazer isso. Tem muitos pais que conversam entre eles, às vezes fazem ali um documento escrito por eles mesmos e guardam isso numa gaveta e não terá validade alguma. Eles podem se acertar, mas é aconselhável, é recomendável que eles procurem a justiça para homologar esse acordo. Isso é muito simples, né? A justiça vê isso com bons olhos, né? São pais que se acertam, que têm diálogo, e ainda que haja dissenso em outras questões, com relação à questão dos filhos, eles estão em comum acordo. É possível que eles façam um documento, procurem um advogado ou a defensoria pública e levem para o juiz homologar. O juiz vai ouvir um promotor, vai ver se os interesses da criança estão sendo bem atendidos e vai certamente homologar isso aí. Às vezes não precisa nem de uma audiência para isso, é muito rápido. Doutora, a lei da guarda compartilhada vale para esses novos casos, mas se a pessoa se separou há 5, 6 anos atrás e está com uma guarda unilateral e quer a guarda compartilhada, um dos dois lados, dá para rever isso? Procedimento simples, Érica. Basta também procurar o judiciário, levar o caso ao juiz, dizer que o pai, eu me refiro ao genitor de forma genérica, mostre que tenha condições de exercer essa guarda em conjunto também com o outro genitor, que não há nenhum malefício que recaia sobre a sua pessoa para o exercício dessa guarda. Certamente será oportunizada a parte contrária uma chance de defesa, de dizer se aceita, se concorda ou não com esse pedido. E, no mais das vezes, não havendo razão plausível para evitar esse compartilhamento da guarda, o juiz vai deferir, vai impor a guarda compartilhada, porque é bom para a criança, sem dúvida nenhuma. Vamos supor que esteja definida a guarda compartilhada e um dos pais abandona simplesmente esse direito aí, deixa a cargo do outro, não quer conversar mais e o outro fica sobrecarregado. Como é que fica aí? Muito bem colocado, muito bom ponto, porque é comum, né, casos em que pai ou mãe abandona o filho e deixa a cargo do outro genitor.
o abandono de uma criança ou de um adolescente leva à hipótese legal de perda do poder familiar. Então, além da guarda propriamente dita, o pai se afasta dessa guarda, desse poder familiar, não tendo mais qualquer ingerência sobre a vida do filho. Ele não vai ter sequer o direito de decidir alguma coisa sobre a vida desse filho. Essa é uma questão que traz implicações na esfera criminal, porque você abandonar uma criança traz também implicações criminais. Mas automaticamente, com a perda do poder familiar de um dos genitores, ele passa automaticamente a guarda para o outro. Se esse que detinha a guarda, abandonou o seu filho, a guarda automaticamente passa para o outro. Este outro, não querendo ou não podendo exercer essa guarda, o juiz vai determinar que uma terceira pessoa seja guardiã dessa criança. E como que o juiz faz isso? Verifica os laços de afinidade com parentes mais próximos, de afinidade e de afetividade, e certamente indicará uma pessoa da família para exercer essa guarda. Como é que fica a declaração do imposto de renda no caso de guarda compartilhada? A declaração de imposto de renda, ela segue as mesmas diretrizes com a guarda unilateral normal. Por quê? A pensão alimentícia que é paga por um dos cônjuges pode ser deduzida na declaração de imposto de renda daquele que paga. Na guarda compartilhada, às vezes essas despesas se confundem. Um genitor paga a escola, o outro paga o plano de saúde e assim vai, e o outro paga a pensão. A única coisa que não pode haver nesse imposto de renda é a declaração em duplicidade. Ambos declararem que pagam aquela despesa. Certamente a Receita não aceitará isso. Então é muito simples a questão. A despesa que aquele genitor tiver com a criança, ele deduz no seu imposto de renda e o outro da mesma forma. Doutor, para a gente encerrar a nossa conversa, me parece que a guarda compartilhada é fundamental para tentar diminuir aí a alienação parental, né? Sem dúvida nenhuma. A alienação parental é um ato terrível, que é feito, eu diria, um ato criminoso, embora não seja crime ainda, um criminoso aí entre aspas, que se comete com relação às crianças, que é, para que o nosso telespectador saiba, é aquele ato em que um genitor cria falsas imagens com relação ao outro, afastando e impedindo o convívio do filho com esse outro genitor. A guarda compartilhada visa a fulminar isso de uma maneira bastante profícua. Por quê? Convivendo a criança com ambos os genitores e possuindo ambos os genitores o direito de dizer e de falar sobre as questões dessa criança, certamente nesse casal não estará acontecendo uma alienação parental que é totalmente indesejável. Pois é, uma coisa muito ruim que causa muito prejuízo, sempre causou para a sociedade e para a criação dos filhos, não é? Não tenha dúvida, e que se reflete ao longo da vida adulta inteira da criança, Tem vários casos aí, psicólogos da Universidade dos Estados Unidos, de Connecticut, se não me engano, já verificaram que os prejuízos de alienação parental ou de abandono afetivo que são causados em crianças pequenas ainda, na infância, são refletidos na vida adulta de maneira assim substancial e muito drástica para as crianças. A guarda compartilhada certamente visa evitar esse tipo de causa. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei aqui com o João Paulo Sanches, que é advogado, e conversou com a gente a respeito de alienação parental e também da guarda compartilhada, aliás, da guarda compartilhada, que evita a alienação parental. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Até uma próxima. Até. O programa Perspectiva está chegando ao fim. Até o próximo programa.